Está começando mais um Sebrae Delas aqui na TV Inova e hoje o papo é sobre tecnologia e inovação e, claro, mulheres. A gente sabe que o cenário atual da tecnologia é dominado por homens, não tem jeito. Mas a boa notícia é que nos últimos 5 anos o aumento da participação feminina foi de 60% nesse setor. E, de certa forma, o Sebrae Delas colabora com esse avanço, abrindo caminho para que as mulheres ocupem cada vez mais espaços. Inclusive, tem uma trilha de conteúdos específica para isso, chama Empreendedora Tech. A gente ainda tem muito a avançar e é por isso que a gente vai usar esse espaço também para discutir o tema. Porque falar de tecnologia é falar de um campo que influencia diretamente a vida cotidiana e a sociedade como um todo. E ter a participação das mulheres, com certeza, enriquece todo esse processo. A gente vai receber aqui no estúdio hoje a Yara Sobrinho Lemen, CEO e fundadora da Floway. A Floway usa a tecnologia para olhar para o bem-estar dos colaboradores e para a saúde das empresas e a gente quer saber de tudo isso. Muito bem-vinda, Yara, aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu quero saber tudo da Floway, mas antes eu quero saber um pouquinho da história da Yara, porque uma mulher, quando está na tecnologia, tem muita história para contar. Me conta a tua história. Vamos para onde tudo começou, né? Isso. Eu sou formada em psicologia e eu comecei na tecnologia no meu primeiro estágio. Por coincidência, entrei num estágio numa empresa de tecnologia e gostei muito do que eu vi lá. E aí, desde então, fiz minha carreira sempre em empresa de tecnologia, trabalhava na parte de RH, de gestão de pessoas, comecei a desenvolver cultura, desenvolver liderança. E a tecnologia ela tem uma coisa de teste, de mudar muito rápido, de fazer tudo muito diferente. E eu sempre gostei disso. Acho que eu sempre fiz isso na minha vida, assim, enquanto criança, adolescente. E aí encontrei isso no meio tech, que, como você mesma disse, é majoritariamente formado por homens, então tem todo esse desafio. Mas comecei a andar muito bem lá dentro, conversar muito bem, alcançar posições estratégicas dentro das empresas. Depois entrei numa multinacional de tecnologia também, para a área da saúde, até que eu decidi abrir minha própria empresa. E aí segui nesse ramo de tecnologia, que era o que eu já conhecia, que é o que eu tenho mais intimidade, e que empreender é mudar. Na tecnologia é mudar mais ainda. Então foi um pouco essa a trajetória, assim, de ir passando por metodologias ágeis, o que mais que o mundo da tecnologia fala, o que tem de inovação, o que está acontecendo, como é que a gente sai desse tradicional, mesmo sendo algumas coisas repetidas, né? Mas o que é essa vanguarda, né, que se diz da tecnologia e como é que a gente faz tudo isso acontecer, principalmente com o público mais jovem, né, que é o que mais atraído pela tecnologia. Então, é um pouco de tudo isso, assim. E aí você foi abrir a sua própria empresa, empreender. E pelo que eu entendi, que eu quero agora entender bem certinho o que é a Floway, mas pelo que eu entendi, você conseguiu unir a psicologia, que é a tua base de formação, com a tecnologia. Exatamente. Como é que foi isso? A gente começou com uma empresa que era inicialmente uma consultoria em felicidade no trabalho. Uma das coisas que eu sempre quis trabalhar e que eu sempre tentei desenvolver dentro das empresas era um lugar bom para as pessoas estarem, que elas estivessem lá felizes, gostando do que elas estavam fazendo. E a gente fala que performance também é felicidade. Porque quando você faz alguma coisa bem, quando você é bom naquilo, você se sente feliz. Então, felicidade não precisa excluir performance, mas tem que incluir. Tem que estar tudo dentro do mesmo pacote. E aí, com o desenvolvimento da empresa, a gente percebeu que uma das dores das empresas é não saber como é que está. Como é que está a felicidade? Como é que está o bem-estar? Como é que está a saúde? E aí a gente desenvolveu essa metodologia, pegou a metodologia internacional e desenvolveu a plataforma para medir. Medir felicidade, medir engajamento, medir segurança psicológica, que se tem falado muito hoje em dia, principalmente na inovação. E a partir disso a gente desenvolveu o treinamento para a liderança e o mapeamento, que a gente começou como um diagnóstico. E a gente percebeu que diagnóstico parece que você está buscando o que está de errado. E, na verdade, não é isso. A gente quer saber como é que as coisas estão. Então, é um mapeamento para entender como é que estão os colaboradores, como é que está cada uma das áreas, o que pode desenvolver em cada uma das áreas, o que já está dando certo, porque é importante eu saber o que está dando certo para eu conseguir continuar. E aí, a gente virou uma RH Tech. Então, hoje eu ia perguntar, é quase como se fosse aquela antiga pesquisa de clima? Só que usando uma plataforma e usando a tecnologia. E usando uma metodologia que é científica, que é validada internacionalmente e reconhecida no Brasil, que chama FIB, que é Felicidade Interna Bruta, e Segurança Psicológica. Então, a gente usa as metodologias específicas, a gente consegue ver o quanto a empresa propicia felicidade para o colaborador, e a gente vai olhar engajamento, porque não adianta só o ambiente propiciar se a pessoa não se engaja, né? Tem uma parte da felicidade que é da pessoa também.
Então, como é que ela está engajada com isso? Como é que está a saúde mental? E aí a gente fala de bem-estar, porque eu junto felicidade, engajamento e saúde mental. E aí eu consigo falar, opa, como é que está o bem-estar aqui dentro? E às vezes a gente já até mediu empresas que a gente vê que a felicidade até está boa, o engajamento está ótimo, mas a saúde mental não. Então a gente tem que fazer algumas ações para não levar a um burnout, né, para ter alguma sustentabilidade e cuidar das pessoas que estão lá dentro para elas conseguirem ficar e ser sustentável para o negócio e para as pessoas, né, para ter um ganha-ganha. Que legal. E Yara, quanto tempo tem a empresa? Tem 2 anos. A gente começou no meio de 2021. Porque eu ia te perguntar, você falou aqui termos, né, que me parece que a pandemia nos ajudou a abrir espaço para falar de temas como bem-estar no trabalho, para a gente falar sobre saúde mental, para a gente falar sobre a saúde do colaborador. Então, é muito legal, além de o espaço de tecnologia que você ocupa, a gente está falando de um pilar que é a saúde. Gente, esse pilar, ele sustenta a nossa vida. E aí você falou do bem-estar ligado à performance. E eu queria entender um pouquinho, não sei se você tem dados, enfim, né? Porque eu imagino que a plataforma deva também te trazer, né, insumos e dados para você começar a cruzar e entender não só aquela empresa, mas como um todo, né, o universo do trabalho. Exatamente. A gente começa a olhar e ver relações entre qual é o índice de felicidade, qual é o nível de saúde dentro disso. E aí, quando a gente fala de segurança psicológica, ele é um termo relativamente novo, apesar da teoria ser antiga. Ele vai olhar quanto que as pessoas se sentem seguras para aprender, para criar coisas novas, para trazer novas ideias, para questionar. E isso vai falar também de performance, principalmente quando a gente fala de tecnologia, porque eu pago muito, né, eu contrato muito pela pessoa criar, para ela fazer coisas diferentes. Então, será que ela se sente livre para fazer isso e bem para fazer isso? Para não ser só operacional? Então, a gente consegue relacionar tudo isso. A gente, esse ano, mediu mais de 1.500 pessoas, né, respondendo a pesquisa, e até o final do ano deve chegar a 3.000. E a gente olha que o nível de segurança psicológica, no geral, está bom das empresas que a gente mede. E o que pega mais quando a gente fala de saúde mental é sobrecarga, ansiedade, comunicação, né? Problemas de comunicação, não ter clareza na comunicação, retrabalho que vai gerar, né? Sim. Tudo isso. E muito de eu me sinto livre para fazer, mas eu não sei exatamente para onde eu vou. E aí só liberdade, sem direcionamento, me sinto ansioso ou ansiosa. Então a gente consegue fazer essas correlações e falar, opa, para olhar para essa ansiedade ou para olhar para essa saúde mental, a gente pode, enquanto organização, olhar para esses processos, olhar para esses OKRs ou para esses objetivos, como é que a gente alinha tudo isso para as pessoas se sentirem bem ali dentro e performar de uma maneira tranquila. Então, a gente consegue olhar para tudo isso. Fiquei pensando 2 coisas enquanto você falava, né? A primeira é sobre a capacidade da tecnologia ajudar no crescimento da sua empresa, por exemplo, né? Quem está assistindo a gente que tem uma empresa, né, e que caiba a tecnologia, porque imagino que deve ter ali um número mínimo, né, de colaboradores, enfim. E o segundo ponto, e aí é uma pergunta que eu queria saber de você, você acha que as empresas, ao longo desse tempo, assim, e acho que também um pouco pós-pandemia, elas estão olhando mais para isso? Né? Assim, vamos contratar uma plataforma, vamos contratar uma mentoria, vamos fazer um mapeamento olhando para esses pilares de saúde mental e de bem-estar? Super sim. A gente vê que desde que a gente começou muito porque eu saí da empresa que eu estava, porque eu percebi que a gente fazia muitas ações, mas as pessoas não estavam ficando bem. E a gente conseguia contornar algumas coisas. E eu via isso em algumas outras empresas. Eu falava, não pode você trabalhar num lugar que você não consegue ser feliz ou que você não fica bem. Não faz sentido na minha cabeça. E a gente consegue ajudar a resolver isso. E aí, quando a gente entrou no mercado, uma das coisas que a gente viu é isso. Mas aonde atuar? Por onde eu começo? Qual é o ponto? Onde é que eu tenho dado? People Analytics, né? Que está muito no começo, apesar de agora já estar um pouco mais robusto, mas ainda está no início. E aí a gente trouxe a pesquisa para olhar para isso. E aí, quando a gente olha, muitas empresas vêm atrás, né, vêm nos procurar porque falam, nossa, você mede bem-estar? Porque eu pergunto para as pessoas, muitos CEOs falam para a gente, eu pergunto, mas eu não tenho certeza se a resposta é verdadeira, porque eu não sei se ele está, né, se ele se sente à vontade. Às vezes, não sei se ele se sente à vontade para falar para o RH. Então, vir alguma empresa externa, entender como é que está, dá mais credibilidade. As pessoas se sentem mais à vontade para falar. Um espaço de segurança. Vai ser anônimo, então a gente não abre nada com menos de 5 respondentes, para justamente ser anônimo. O mínimo é de 10 colaboradores, então a gente consegue pegar empresas pequenas já. A maioria que está contratando é acima de 100, mas a partir de 10 a gente consegue. E a gente vê muito movimento de eu faço muitas ações, mas eu não sei se elas são suficientes. Né? Será que a palestra que eu trouxe, será que o benefício que eu coloquei,
Será que esse treinamento de liderança que eu estou fazendo está trazendo o efeito que eu quero? E aí a medição traz isso, traz essa certeza do que está dando certo e o direcionamento do para onde ir. Mas cada vez mais tem empresas olhando para isso e se atraindo até por... Você consegue tangibilizar a felicidade? Né? Você consegue medir? E a gente consegue com método, com científico. Então, isso para a gente é ótimo, porque a gente criou para isso, né? A gente fala que é possível, sim, trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. E a ideia é que todas as empresas cheguem a isso. Assim. E parece que a sua tecnologia vem para conectar, né? Ela conecta a empresa, conecta o colaborador e, de fato, existe uma comunicação transparente do o que eu estou te dando é o que você precisa, né? E, às vezes, claro que se não é bem o que eu preciso, aí um dos dois vai tomar uma decisão. E tá tudo bem, acontece mesmo, né? Na vida a gente, às vezes, tem que trocar a nossa rota, trocar o nosso caminho. E aí, falando de conexão, Yara, eu queria entender como é que foi a tua conexão com o Sebrae Delas. Como é que vocês se conheceram, assim? Como é que foi o papel do Sebrae Delas nessa maturidade do teu próprio negócio? Como começou tudo isso? Como começou Eu comecei no Sebrae Delas antes de ter empresa. Eu comecei a pensar na ideia de ter empresa. E já foi eu entrei no Sebrae Delas em 2021, foi um processo de 1 ano. E aí, no ano seguinte, a gente ganhou um edital da FAPESC para desenvolver a plataforma, porque até então a gente fazia com Google Forms, Excel e tudo mais. E aí, nisso, a gente entrou também na trilha de tecnologia, de mulheres em tecnologia. Então, as duas foram muito importantes para a gente. A primeira, para eu entender esse mundo de empreender, porque até então eu estava dentro de uma empresa, mas é diferente de empreender. Sim. Então, como é que faz um comercial? Né? Como é que desenvolve toda a estratégia? Como é que faz negociação? Então, a jornada inteira facilitou muito, ajudou muito nisso financeiro. Não tinha ideia nenhuma como é que fazia. Sim. E o ano seguinte, na Trilha Tech, foi muito bom para a gente entender. Primeiro, conhecer outras mulheres em tecnologia, que não é muito comum. A gente também faz parte do ACAT Mulheres, então a gente também se conecta ali. Mas conhecer outras empresas e entender algumas realidades de um meio que não tem muita mulher. Então, como é que a gente consegue entrar melhor nesses meios? Como é que a gente faz mais networking? Como é que a gente se posiciona de uma forma que dê credibilidade? Então, todos esses olhares, né? E como é que a gente se fortalece dentro disso e traz dados, né? Porque é muito formado em dados, principalmente quando a gente vai falar muito mais em C-Level, em diretoria. Quais dados eu tenho sobre empresas com mulheres também, né? Não só o dado interno da empresa, mas o que eu trago de credibilidade do dentro mercado, disso, né? Do mercado. Exatamente. Então, ajudou muito a gente a entender tudo isso e ver como é que a gente se posiciona até o comercial. Como é que eu faço esse comercial? Como é que eu falo? Como é que eu ajusto o meu financeiro, considerando que hoje, na Flow, nós somos em 5, são 4 mulheres. Então, a maioria é mulher. Como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu conecto? Então, foram 2 trilhas super importantes e que ajudaram a gente a se estruturar enquanto empresa, né? Ter um processo bem criado, considerar variáveis que, de repente, a gente ia aprender na tentativa e erro e poderia ser que a queda fosse grande. Então, ajudou muito a gente conseguir se estruturar e ter coragem de fazer. Porque empreender sendo mulher já é desafiador. Na tecnologia é mais desafiador. E aí você vê outras que estão ali e você fala, pera, dá. Vou aqui que vai dar certo. Deixa eu pegar um pouquinho dessa força, dessa coragem daqui, dessa força dali. E aí eu ia te perguntar em relação aos desafios, assim. Porque quando a gente ouve uma outra mulher, seja nas suas conquistas ou nos seus desafios, a gente aprende alguma coisa. Se eu te perguntar qual foi o teu maior desafio, ou teve algum desafio nessa trajetória que você pode compartilhar? Eu acho que a gente teve 2 principais desafios. O primeiro foi enquanto negócio, como que a gente estruturava a nossa área comercial. Porque eu, como psicóloga RH, nunca fui para o comercial, sempre fui interna. Então, como estruturar isso de uma forma que fosse para o mercado? Porque a gente sabia do problema, a gente sabia como resolver, mas a gente não sabia como comunicar isso. Então, esse foi o primeiro desafio e que a gente conseguiu ajuda no Sebrae Delas e também no Sebrae Tech, com consultores de negócio e tudo mais, então facilitou muito. E o segundo desafio foi do desenvolvimento da plataforma. Porque daí a gente contratou uma empresa para fazer e eu não entendo do desenvolvimento, né? E aí a gente precisou trazer alguém, um CTO, para poder acompanhar esse desenvolvimento falando a mesma língua, né? Se esse prazo dá, se esse prazo não dá, como é que ajusta, como é que não ajusta. Então a gente foi se estruturando dentro disso e muito de conexão com mulher para entender isso, né? Porque eu comecei a ter problema na plataforma, eu fui conversar com algumas mulheres que eu conheço e elas falavam, não, plataforma é que nem obra de casa. Se eles deram esse prazo, ele dá uma atrasadinha, tudo bem. Sim. Mas conversa com esse aqui, entende disso aqui, olha para isso. Então, facilita e encurta muito o caminho. E aí, quando a gente fala em tecnologia, Yara, será que a velocidade do mundo, a velocidade das coisas, principalmente no ramo de vocês, isso também acaba sendo um desafio diário, eu diria, né? Porque a coisa anda tão rápida, né? Imagino eu. Cada vez mais.
E isso faz com que a gente também olhe para as pesquisas que a gente está fazendo, elas estão atuais, já saíram novas, mas também muito de quais são as boas práticas, quais são as melhores práticas para agora. Porque as boas práticas antes da pandemia eram umas, agora são outras, né? As empresas estão olhando diferente, mas principalmente as pessoas mudaram. Antes era o trabalho é o centro da minha vida e eu faço outras coisas. Depois da pandemia, não. Eu tenho a minha vida, o trabalho é uma das coisas. Então, como é que eu ajusto essa relação das empresas também com essas pessoas? Como é que eu boto Vai ter horário flexível? Vai ser remoto? Vai ser híbrido? O que eu vou fazer com juntar todos esses objetivos para alcançar o objetivo da empresa, sustentando o objetivo do colaborador? Esse é o desafio, né? Que a gente fala entre performance e relacional, né? Como é que eu equilibro esses dois? E aí, o que está acontecendo de novo? Porque tem muitas respostas que a gente ainda não tem, mas que a gente já está chegando. Então, o que empresas estão fazendo e está dando certo para a gente continuar replicando e olhar para esse novo mundo que olha para bem-estar, né? Que olha para bem-estar nas organizações, que pensa nas pessoas como um pilar e que vem muito da frente de ESG também, que está muito atual. Que bom que está. Sim. Então, o pilar social e o pilar governança entra muito dentro disso. Como é que as pessoas entram na minha empresa e saem melhores do que entraram? Né? Nossa, e é muito interessante você falar desse tema, porque há um tempo atrás, se a gente estivesse aqui falando sobre isso, muita gente até poderia torcer o nariz, né? Ah, que bobagem, esse tema nada a ver dentro do universo do trabalho, até porque a gente, quem é aqui tem entre 35 e 45 anos, sabe que a gente entrava no trabalho e a gente era a pessoa do trabalho. E agora, e a própria tua empresa mostra isso, nós somos seres integrais. Então, assim, eu sou a mesma pessoa do trabalho, eu sou a mãe, eu sou a filha, eu sou, né? E o bem-estar é o pilar que está me sustentando em tudo isso. E aí, se a gente olhar para a nova geração, Yara, que eu falei aqui, né, geracional, assim, 35, 45, tinha um olhar para o mercado de trabalho e um olhar para a tecnologia. Você que está aí nesse ramo, você acha que essa nova geração, que já nasce, né, muito mais próxima da tecnologia, será que eles veem as mesmas barreiras de entrar no ramo ou está mais fácil, está mais acessível, o que seria uma boa notícia, né? Eu acho que está mais acessível para as novas gerações. Entrar no ramo, se adaptar com as tecnologias, né, trabalhar com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, cada vez mais esse mundo VUCA, né, esse mundo bunny, é incerto, é ansioso. Então, eles entram mais fácil, conseguem se adaptar melhor às tecnologias. E aí, a dificuldade que tem sido hoje é como que eles se adaptam a tudo que precisa ser feito dentro de uma empresa que, às vezes, pode parecer mais quadrado. E eles querem criar mais, eles querem fazer coisas diferentes, eles querem que tudo mude muito rápido. E as coisas até estão mudando rápido, mas nem tanto. E o quanto equilibra o que a gente chama de relacionamento adulto, né? De eu, enquanto líder, por exemplo, tenho um relacionamento adulto, eu pego 50% da responsabilidade para mim e 50% da minha equipe. E a gente adultamente chega a uma conclusão. E sai de uma relação, às vezes, infantil, né? De esperar que a empresa faça tudo e eu fico esperando. Ou do contrário, da empresa falar, você faz tudo e eu fico aqui esperando. Né? Que não seja 80-20 para nenhum dos dois lados, né? Como é que é 50-50? Então, a geração dos 18 a 25 que está entrando agora, ela tem mais preparação para empreender. Essa semana passada eu estava num colégio que o segundo ano estava apresentando para a gente, eles tinham uma matéria de empreendedorismo. Que legal. E eles criaram uma ação de algo para Florianópolis, o que eles poderiam criar de empresa para ajudar em algum problema da cidade. E a gente foi tipo um Shark Tank, para opinar. Então, isso, quando eu estava no ensino médio, não tinha. Sim. Não vou dizer que eu sou tão velha assim, mas não tinha esse olhar, né, para empreender, é claro. Então, está cada vez mais. E cada vez mais saindo soluções que sejam rápidas, que sejam adaptadas. Né? Então, isso está indo mais rápido. Agora, o desafio, acho que, das empresas é justamente equilibrar todas essas gerações. Daquele que fala, não, mas você vai ficar aqui para o resto da vida, e o outro fala, não, vou ficar 2 anos. Depois eu vou para outra. Então, como que eu equilibro todos esses, né? E chego a um bem-estar para todos eles? E aí vem a importância de uma tecnologia, de uma plataforma como a sua, né? Porque você falou um ponto muito interessante. Hoje, a gente tem muitas gerações no mesmo ambiente, né? Antigamente, na escola, você, como eu e como muitos que estão nos assistindo, a gente era meio que preparada para um concurso público, para uma carteira assinada, para um crachá, para uma vida inteira. E veja que legal, hoje a gente está falando de uma geração que na escola está olhando para o empreendedorismo. O que você faria se você tivesse a capacidade de ter um negócio para transformar a sua sociedade, a sua comunidade? Isso é fantástico, né, Yara? É incrível. E é uma mudança realmente de sociedade, né? De como é que a gente está olhando para as coisas e o que a gente está fazendo a partir disso. E quando a gente fala do mundo tech, tem muita startup, né? Tem muita empresa
pequena, de 1, 2, 5, e que está resolvendo problemas. Esse é o legal. Sim. Né? Então, dá para a gente resolver de outras formas e trazer isso. E tem muito jovem empreendendo, né? Com a coragem de empreender. Tem 20, 25, falando, não, eu crio e eu faço. E é outra forma de se fazer. Né? Isso outra é muito forma legal. E é até inspirador. E aí eu aproveito para te perguntar, você como mulher na área da tecnologia, tem algum modelo inspirador? Tem alguém que você pega como uma trajetória de sucesso e que pode te ajudar a trilhar o teu próprio caminho? Tem algumas mulheres. E eu acho que é legal ter várias para a gente se inspirar. Eu vou citar algumas aqui. Tem a Carol Mer-Ross. Ela é CEO da Viajar Faz Bem. Eu já conheci ela antes. Ela entrou na Viajar Faz Bem como gestão de pessoas e virou CEO depois de um tempo. Claro, se desenvolveu lá dentro. E ela tem um olhar muito estratégico, ainda assim conseguindo ser gentil, ainda assim conseguindo ser sutil, mas conseguindo olhar para a estratégia, fazer negociação, entender como as coisas acontecem. Isso é muito legal. Legal. Sem se masculinizar, porque às vezes acontece no meio, principalmente de tecnologia. A Gabi, da Impact Hub, que é a CEO da Impact Hub, ela também tem uma força incrível e, ao mesmo tempo, ela tem um olhar muito atento para o bem-estar, muito atento para como as pessoas estão e como é que a gente gera impacto na sociedade. O Impact Hub é disso. Então, eu olho muito para ela. A Aline, da Semente, está sempre conectada com alguém. Sabe quando você precisa conversar com alguém? Ela sabe com quem te conectar e ela sempre tem um tempo com café. Então, é bom para a gente se conectar dentro disso. E eu vou citar uma que é a Carla Furtado. Ela, infelizmente, faleceu, né, na semana passada, mas ela é uma inspiração incrível de como medir felicidade, como trazer felicidade como ciência e, principalmente, como que a gente realmente impacta na vida das pessoas, né? Todos os cursos que eu já fiz dela, todos os contatos que eu tenho com ela, é conexão mesmo. E como que a gente traz uma sociedade melhor, realmente, né? Não só na teoria, mas como é que a gente traz isso para a prática? Que ações que a gente consegue fazer para fazer tudo isso? E a gente vê até nessa última semana, desde que ela faleceu, o quanto de comentário que teve, o quanto de compartilhamento que teve, para ver o impacto que ela realmente causou. Sim. Né? E ainda causa, eu espero que continue causando, como inspiração de dá para criar algo diferente. Né? Dá para transformar, né? E a gente está aqui para cada um de nós. Ela olhava muito para isso, né? O quanto cada um de nós pode impactar, né? Onde a gente vive, a nossa sociedade, por que não o nosso país, e assim a gente vai crescendo e impactar de certa forma o mundo. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente e parabéns por todo esse trabalho, né? Porque você está transformando as empresas, as pessoas, e eu acho que a Carla falava muito isso, né? Da gente ter o nosso papel no mundo, né? De transformação, e é a partir do nosso trabalho, com propósito e felicidade, a gente pode impactar a vida dos outros, né? Muito obrigada também, prazer estar aqui, e eu espero que mais pessoas consigam estar num lugar que elas podem trabalhar e ser felizes no mesmo lugar, e que outras mulheres se inspirem para também empreender, também criar boas soluções, porque dá trabalho, mas vale a pena. Ah, e é isso. E é isso. Cada uma de nós, mulheres, batalha pelo quê? Por abrir caminhos, por abrir mais espaço e pela construção de um legado. Tem muita empreendedora sendo protagonista aqui em Santa Catarina. E agora a gente vai bater um papo com uma dessas mulheres que trabalha diariamente para aumentar a representatividade feminina na tecnologia. Não sai daí. Tem uma frase que diz: mulheres são como as águas, crescem quando se juntam. E hoje a gente vai conhecer o trabalho de um grupo de mulheres que tem como propósito fortalecer o protagonismo feminino no universo tech. A gente recebe aqui no estúdio a Marina Leite. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer. A Marina, ela faz parte do grupo de mulheres da CAT, que tem como propósito justamente fortalecer o protagonismo feminino no universo tech. E aí eu queria que você começasse, então, esse papo nos contando um pouquinho como é o trabalho da Mulheres, a CAT, e também como é que é o seu trabalho dentro desse grupo. Joia. Bom, o grupo temático Mulheres ACAT, ele está inserido dentro de um contexto de verticais, né, que a ACAT promove, né, existem diversas verticais de negócio e uma das horizontais, essas verticais de negócio, é justamente o grupo temático Mulheres ACAT, onde as mulheres que estão dentro do ecossistema da ACAT se juntam, né, com o propósito justamente de dar protagonismo, fortalecer as mulheres nesse ecossistema de tecnologia, formar também meninas, né, para que trilhem o papel de função no mercado de tecnologia.
E o meu papel dentro do grupo é ser uma das coordenadoras do Comitê de Negócios do Mulheres ACAT, né? Então, o nosso objetivo é gerar essas oportunidades de negócio nesse clã, né, que a gente tem de mais de 120 mulheres, com o objetivo de conectar, formar e inspirar mulheres nesse mundo de tecnologia. Eu acho legal a gente falar que é um trabalho voluntário, né? Sim. De vocês, mulheres que estão aí dentro desse grupo. E aí eu me arrisco a dizer que vocês também estão fazendo um trabalho de transformação da cultura. Ainda é muito difícil essa penetração nessa cultura masculina, digamos assim, do universo tech? Sim, ainda é. Né? Ainda que tenha mudado bastante, né, Mari? A gente percebe que a predominância ainda é masculina. Né? Eu acho que também muito do nosso papel, que sim, é voluntário, né? A CAT preza muito por isso, né? O associativismo, o trabalho voluntário, as lideranças que por vontade própria, por exemplo, movimentam, né? A gente precisa inspirar essas mulheres a ocuparem o seu espaço, né? A perceberem que são capazes de estarem ali, mesmo num ambiente masculino ainda, e de que simplesmente podem se mostrar porque são capazes, têm a formação e são profissionais capazes de exercer as funções, mesmo no ambiente de tecnologia ou qualquer outro ambiente que seja masculino, né? Claro, é que a gente acaba trazendo, né, e hoje o foco é a tecnologia, porque eu imagino que cada vez mais a gente está abrindo esse espaço, mas ainda é pouco. Quando a gente olha para lideranças, é pouco quando a gente olha para CEO, por exemplo, de uma empresa. Como é que você enxerga hoje esse ecossistema? E a gente pode falar de Florianópolis ou de Santa Catarina, né? Dependendo aí da atuação do grupo Mulheres ACAT. Ainda é pouco, né? A gente percebe que são poucas mulheres ainda que ocupam cargos de CEOs e lideranças, né? E no ambiente de tecnologia é ainda mais restrito. Só que o que a gente vem fazendo aqui em Florianópolis, a partir do Mulheres ACAT, inspira e movimenta mulheres do Brasil inteiro. Uhum. Tá? A gente vivenciou isso recentemente no Startup Summit, né? Inclusive nos ambientes do Sebrae delas, sim, com mais de 72 trilhas lideradas por mulheres, e elas vieram do Brasil inteiro querendo saber como que a gente faz Mulheres ACAT nas necessidades, né? Como que a gente se organiza, né? Como que a gente inspira, quais são as metodologias que a gente usa, justamente com o propósito de transformá-las em CIS, né? CEOs, C-levels, para ocupar esses espaços. Sim. Quando a gente fala de mulheres nesses espaços, a gente realmente está falando de um espaço que fica mais criativo, mais igualitário e até mais inovador. Você consegue perceber isso, assim, quando a gente tem uma startup liderada por uma mulher, dá para ver um pouquinho mais dessa inovação aparecendo? Eu acho que a diversidade como um todo em um time é muito importante para instigar a criatividade, né? A ter inspiração, a ter um ambiente diverso, né? É muito importante para o desenvolvimento de um negócio. Uhum. E a gente percebe que a mulher tem o tal do soft skill, né? Que permite essa congregação de pessoas, né? Acho que é um âmbito, um instinto, né, de mulher, talvez, de ser gestora, né, de acolher problemas diversos, né, de conseguir trilhar desafios de uma forma mais humanitária, talvez, né? Uhum. E com esse soft skill que hoje é super bem valorizado aí no ambiente de negócios. E quando a gente fala de mulheres frente aos negócios, inclusive tem um dado que é do próprio Sebrae, que fala, né, que uma mulher frente a um negócio, que um homem frente a um negócio, a média de duração do negócio seria de 4 anos. Que quando a mulher está à frente de um negócio, essa média de duração seria de 10 anos. Então, acho que vai bem ao encontro com o que você está falando, exato, né? Porque a gente vê, inclusive, aqui no Sebrae delas, né? Não basta olhar só para a gestão do negócio, né, Marina? A gente tem que olhar para todas as camadas que tornam uma mulher empresária. Uhum. E aí, soft skills, toda a questão de inteligência emocional, tudo isso faz parte desse corpo dessa empresária, né? A gente tem que olhar de cima, né? Ter essa visão holística e conseguir congregar e juntar as peças, né? Formar os times, resolver as questões que são cruciais ou um problema, um conflito. Ter a mulher e trabalhar em conjunto, né? Com o homem ou com toda a diversidade de uma equipe, faz uma gestão de sucesso em qualquer negócio, né?
Sabe que o mais legal é que a gente realmente acredita, né, na força das mulheres e nesse poder de criar, nesse poder de empreender, de transformar. E aí a gente queria dividir então com vocês uma história muito legal de uma mulher que usa a tecnologia. Ela usou para criar o negócio e para manter a empresa. Dá só uma olhada. O mel é um alimento natural, rico em antioxidantes e usado de forma medicinal. Você já pensou em produzir o seu próprio mel em casa? E o extrato de própolis? Isso já é possível. É o caso da Estefânia, que inovou com a criação do projeto para criar abelhas em casa. Mãe, mulher, engenheira ambiental e sempre envolvida com pautas preocupadas com o meio ambiente. Ela conheceu a possibilidade de criar abelhas em casa por meio de uma reportagem. Eu sou de formação, eu sou engenheira ambiental. Então sempre trabalhei com questões relacionadas à sustentabilidade, a esse viver mais ecológico, né? Mas em outras áreas da engenharia. Quando eu me tornei mãe, eu fiquei um tempo dedicada aos meus filhos. E aí, na hora de voltar a trabalhar, estava voltando ao mercado de trabalho, né? Eu vi uma reportagem sobre o sumiço das abelhas, a perda da biodiversidade de abelhas, né? E vi um senhor que criava colmeias no quintal de casa na cidade de São Paulo, né? Uma das maiores cidades do mundo. E eu me perguntei como que eu não sabia disso antes, né? Dada a minha formação, aquilo era algo totalmente novo para mim. E eu fiquei até um pouco indignada. Eu falei, mas como que ninguém nunca me falou que eu poderia criar abelha em casa? E conhecendo melhor um pouquinho dessa criação, daí veio a outra pergunta. Por que todo mundo não cria em casa, né? Já que elas são tão importantes para os nossos ecossistemas. É uma atividade relativamente simples, né? A gente precisa cuidar com o ambiente, mas é uma atividade que qualquer pessoa tem a capacidade de realizar. E aquilo é extremamente benéfico, não só para o ecossistema, mas para a sociedade como um todo, né? Porque as abelhas são é uma caixinha de sabedoria ali, tem muitos elementos com os quais a gente pode aprender a ser melhor, a viver em comunidade, enfim. Aí eu fui pesquisar mais. Cada vez que eu estudava sobre isso, eu me apaixonava cada vez mais. E aí comprei as minhas primeiras colmeias, mas ainda assim, quando eu falava para as pessoas que eu queria trabalhar com criação de abelha em casa, ninguém sabia do que eu estava falando, né? Ainda assim, vinha aquela questão cultural do medo, né? As pessoas conhecem a abelha comum, aquela abelha que pica, que é perigosa, né? Porque pode causar acidentes bem sérios, mas pouca gente conhecia a biodiversidade que a gente tem de abelhas que não têm ferrão. As nossas abelhas brasileiras, elas não ferrou, não representam um perigo para ninguém. E aí o meu desafio era, como que as pessoas vão conhecer as abelhas sem ferrão, né? Eu preciso falar mais sobre isso. E aquilo era uma coisa totalmente nova, porque de fato pouca gente conhecia. É uma coisa, algo tão ancestral, né? Porque nossos povos indígenas já conheciam as abelhas a fundo e a nossa sociedade urbana perdeu esse contato por causa da vida urbana, desse afastamento, né? Com esse saber mais diversificado das abelhas, desse universo das abelhas. E aí eu resolvi falar sobre isso. E para minha surpresa, a minha grata surpresa, foi algo muito bem recebido pelas pessoas, assim, todo mundo realmente se encanta com as abelhas, porque elas são incríveis. As abelhas possuem características distintas entre elas. As espécies manipuladas pela Estefânia, por exemplo, não possuem ferrão. Hoje eu crio 8 espécies, mas comercializo colmeias de somente 5. São as espécies mais propícias para criar em casa, né? Todas as espécies nativas do estado de Santa Catarina, da nossa região aqui de Florianópolis. Porém, o Brasil como um todo tem cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão, a maior biodiversidade do mundo. E cada região tem as suas espécies de ocorrência natural.
Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem cerca de 35 espécies, sendo que eu crio 8 aqui na minha casa e comercializo 5 espécies diferentes. Apesar de serem menos conhecidas, as abelhas sem ferrão são naturais do Brasil e as que melhor se adaptam ao ambiente local. As abelhas sem ferrão, a gente fala que elas são sem ferrão, mas na verdade o ferrão delas atrofiou ao longo do processo evolutivo porque eles entraram em desuso, né? Elas desenvolveram outras formas de defesa onde o ferrão já não era tão necessário assim. Então a defesa dela, por exemplo, é dar pequenas mordidas em pontos sensíveis, né? Então elas vêm na nossa pálpebra, ela cola bolinha de própolis nos nossos pelos. E isso é muito eficiente quando a gente lida com um predador, por exemplo, um passarinho, né? Ou um pica-pau, enfim, uma arara, um bicho que gosta de comer abelha. Então elas vão naqueles pontos sensíveis e põem aquele bicho, aquele predador para correr. Então esse é um grande exemplo de que realmente o ferrão não faz falta, mas elas conseguem se defender muito bem de outras formas. Em cada caso, a engenheira indica a melhor espécie, levando em consideração todas as questões que envolvem a casa do cliente. O maior cuidado que a gente tem que ter antes de trazer uma colmeia para o nosso quintal, né, para a nossa casa, para a nossa varanda, enfim, é olhar o entorno. Então, a gente precisa estar longe de fontes de contaminação, que é o mais importante, né? Tá, longe de áreas de uso de agrotóxicos, de veneno. Então, a gente precisa cuidar muito com isso, porque as abelhas são bem sensíveis, né? Inclusive, a grande perda de biodiversidade vem do uso de pesticida. E é importante que seja uma região arborizada, vegetada. Pode criar em apartamento, inclusive nas varandas do apartamento, mas precisa estar até o 5º andar, né? Porque imagina uma abelhinha pequenininha tendo que cruzar uma coluna de distância com a barriguinha cheia, porque foi coletar o seu alimento na natureza e ter que voar até um andar muito alto, isso desgasta muito e acaba, né, prejudicando a colmeia. Então até o 5º andar é uma altura bem segura para as abelhas, o entorno tem que estar vegetado, a espécie precisa ser uma espécie de ocorrência natural na região e a pessoa tem que estar consciente de que está colocando um ser sensível dentro de casa. Então a gente acompanha a cada 15 dias, dá uma olhadinha como é que tá as colmeias. Se precisar, né, nesse tempo de adaptação, às vezes elas não encontram todos os recursos que precisam. A gente pode suplementar, a gente pode fornecer um pouco de alimento externo, né, que é um xarope, que a gente chama, o xarope de alimentação. E no mais é isso, são abelhas, eu falo que é o bichinho mais autônomo que existe, porque ela procura seus recursos na natureza, né? Se limpa sozinha, administra toda a colmeia. Se o ambiente for bom, as abelhas se criam sozinhas, não preciso nem me preocupar. Mas antes, até a gente ter certeza que o ambiente é bom, a gente precisa ter o cuidado, né? De observar, ver se elas estão ativas, enfim. As abelhas são animais extremamente organizados e inteligentes. São elas que cuidam da higiene da sua colmeia. Outras características são a forma de produção de mel e preparação do própolis, além do temperamento. Cada colmeia é uma lição de vida e um aprendizado para levar para casa. A caixinha de sabedoria, como foi carinhosamente apelidada, contempla muito mais do que apenas um produto. É saúde e uma contribuição para a natureza. Muito legal, né, a história da Estefânia. E eu acho que essa história serve como inspiração, né, Marina, pra gente. E aí eu queria saber de ti, que trabalha aí nesse grupo de mulheres, trabalha em ambientes, né, onde você mesma está abrindo esse caminho no mundo da tecnologia para outras mulheres. Como é que é ver histórias como essa, né, de inspiração e de mulheres que estão se fortalecendo nessa jornada? Eu acho que é importante e necessário, Mari, né? Principalmente para uma geração que está começando
a trilhar um mundo profissional, né? E que hoje tudo é tecnologia, tudo é inovação. E quando a gente se vê em histórias como essas, né? E percebe que são pessoas capazes que conseguem trilhar uma trajetória de sucesso, de empreendedorismo e de fazer uma empresa, né, do zero e vai caminhando, são muito importantes. A gente precisa ocupar esse espaço, né, de mostrar, de contar essas histórias para inspirar, motivar, ensinar, né, mentorar essas meninas, né, que estão querendo ou pensando em trilhar esse caminho. E você fala em espaços, em ocupar, em trilhar, e aí eu quero saber como você fez tudo isso na tua vida, porque você tem aí uma trajetória também, né, de galgar espaços e chegar onde chegou. Eu queria que tu contasse um pouquinho da Marina. Como é que a Marina entrou nesse Universo Tech? Bom, Mari, eu sou manezinha, né? Eu nasci em Floripa, mas por muitos anos eu morei em São Paulo e lá eu trabalhei em grandes bancos, né? Sempre estive diante de investidores e diante de dinheiro propriamente dito, né? E há alguns anos eu decidi voltar para Florianópolis e foi quando surgiu a oportunidade de ocupar esse espaço na empresa que eu atuo hoje, né? Hoje eu trabalho investindo em startups, então, de certa forma, essa minha experiência de mercado financeiro em São Paulo hoje, eu coloco em prática que continuo investindo, mas na economia real, na startup. E eu costumo dizer que eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Tudo que eu trilhei, né, desse meu background, poder adaptar e usar no quintal de casa, né, aqui em Florianópolis, que é um ecossistema super forte, né? Na verdade, o sul do Brasil é bastante forte em tecnologia, e poder conectar o dinheiro, o expertise, né, o tamanho de mercado de São Paulo com o que nós fazemos aqui, que também é grandioso. Eu costumo dizer que a gente tem que gritar para o mundo os negócios e a capacidade de business em tecnologia que a gente tem aqui, desapegar um pouco da figueira ali da Praça 15 para a gente fazer essa conexão. Então, eu gosto muito do que eu faço, né, e poder ter feito essa trajetória de transformar esse expertise de mercado financeiro para o mundo das startups hoje é a minha grande alegria. E os desafios? Porque eu imagino que os desafios sempre são muitos, né? Já normal, assim, numa carreira normal, e imagina uma carreira onde tem um universo que é, de fato, mais masculino. Isso foi um empecilho para ti ou em algum momento você nem olhou para isso e falou, olha só, esse é o meu caminho, é aqui que eu quero estar? Eu sempre procurei ocupar o meu espaço, sabe, Mari? Eu nunca entrei em uma reunião ou num ambiente como uma mulher, a frágil, né? Ou que tem um pouco de menor, né? De estar ocupando uma posição menor, né? Eu sempre procurei estar ali porque eu era capaz, sou a profissional para estar naquele ambiente. Sim, sempre aconteceram situações em que eu era minoria, né? Ou a única mulher. O fato é que se a gente ocupa um espaço, que se a gente é convidado para estar em um ambiente como esse, que às vezes é até hostil, é porque você tem a capacidade e o profissionalismo e as condições técnicas para estar participando daquela discussão, daquela reunião, né, daquele projeto. Então, eu sempre procurei ocupar o meu espaço, porque eu sempre fui capaz de estar ocupando esse espaço, porque ele é meu, né? Então, eu não acho que o confronto entre homem e mulher me impediu de trilhar a minha trajetória. E quando a gente fala, né, de esse espaço é meu, eu tenho a capacidade técnica, você costumava e costuma, enfim, olhar para esse aperfeiçoamento? Porque eu acho que tem também um olhar que é das mulheres, né? As mulheres têm um olhar mais cuidadoso para si já, de fato, né? As pesquisas de saúde mostram isso, mas também de olhar para, como a gente fala aqui do Sebrae, o Sebrae delas tem, né, todas essas trilhas de conteúdos que é para a gente, né, se fortalecer, que é para a gente se aperfeiçoar, se profissionalizar. Você tem também esse costume, assim, de ir buscando e bebendo de fontes, assim, para ir melhorando Sim. a tua performance? Acho que a gente nunca para, né, de aprender e de querer beber dessas fontes que você fala, né? E uma coisa que eu tenho aprendido aí ao longo desses anos trabalhando com tecnologia é que a mulher quer sempre ser muito perfeccionista antes de mostrar o que está fazendo. Né? Que talvez seja uma habilidade do homem, né? Ele faz e se precisar apertar aqui e ajustar, ele continua a trilha. A mulher não, ela quer já sair para a avenida 100% perfeito, né? Brilhando.
E aí, muitas das CEOs que eu já ouvi de startups, elas são MDs, sabe? Tem mestrados, doutorados. Então, a gente precisa aprender, não deve parar de aprender, mas às vezes colocar e assumir riscos, mesmo não estando 100%, né? Ou faltando uma habilidade ou outra, vale a pena, né? Vale a pena. Antes feito que perfeito, né? Exatamente essa a frase. Eu ia falar, mas eu achei que não era, mas você não entendeu perfeitamente. E é uma Ricardo. frase que está muito no universo feminino, né? Aparece na maternidade, aparece no trabalho, porque tem isso mesmo, né? Tem uma pesquisa, inclusive, que saiu há pouco tempo no LinkedIn, falando que algo como 80% dos homens se candidatam em vagas em que eles não são capazes, não têm a capacidade total ali de itens preenchidos e eles se candidatam. Enquanto as mulheres preenchem os requisitos e acham que não estão prontas, aptas para aquela vaga. Então, isso faz muito sentido com o que você está trazendo, né? Para a gente, como mulher mesmo, nos nossos mundos, seja no universo tech ou em qualquer outro universo onde a mulher esteja presente, a gente pensar isso. Eu vou agir, eu vou fazer, né? Antes feito que perfeito. É uma frase boba, mas que... tem um efeito... Desenha bem isso, né? Assertivo. Exatamente. Exato. Marina, e em relação a essa nova geração, né? Porque a gente está falando aqui de uma trajetória que você teve, a gente mostrou a história da Estefânia, a gente está sempre mostrando outras mulheres aqui no Sebrae delas, né? Contando as suas histórias. E essas histórias, como bem disse a Marina, elas servem também para nos ensinar, elas servem de inspiração, mas elas sempre estão nos ensinando alguma coisa, né? A partir da história do outro, eu posso sim aprender algo. O que a gente falaria dessa nova geração? As jovens, as meninas, como você disse, hoje tudo é tecnologia. Não tem mais a área de TI. Tudo é tecnologia. A gente vive a tecnologia na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Você acha que essas meninas, elas já estão olhando para isso, para ocupar os seus espaços? Como será que é esse olhar do jovem, assim, em relação a isso? Olha, eu vivi uma experiência no ano passado, Mari, eu fui convidada a participar de um evento para mulheres no IFSC e era para as meninas dos cursos de computação e tecnologia, né? E fiz uma palestra lá a respeito do nosso trabalho na Invisto, enfim, como investidoras em Venture Capital e startups. E muitas das que estavam na plateia depois vieram até mim e falaram que estavam pensando em desistir do curso, ou porque era difícil, ou porque é puxado, ou porque não sabiam o que poderiam fazer com aquela habilidade, né? E isso é muito importante, né? Porque é uma escola, né, daqui, da nossa região, e onde as meninas estão ali cursando tecnologia, computação, e não sabem de todo um ecossistema que hoje clama por mão de obra em tecnologia. Né? Então, elas são preciosas para esse universo, né? Mas não há esse link da academia à necessidade de mercado, né? Ou esse link da academia à própria CAT, que está aqui perto, né? Então, acho que muito também do nosso papel como mulheres a CAT é de fomentar essa conexão, né? E não só a CAT, a gente costuma trabalhar muito em conjunto com a CIF Mulheres, o próprio Sebrae delas, porque são grupos de mulheres que atuam em momentos e estágios diferentes de mercado, né? O Sebrae tem o seu jeito de lidar com o empreendedorismo, a CIF também, e nós com a tecnologia, para que a gente instigue e inspire esse ambiente feminino, né, nesses diferentes mercados, a como fazer essa trilha das meninas empreendedoras ou em tecnologia de forma perene, né, e de mostrar para elas que elas são mão de obra necessária. E até o próprio mercado, né? Muitas vezes a gente percebe que, o que a gente estava falando, né, a questão de mudar a cultura, já é dito e está todo mundo cansado de saber que a gente não tem mão de obra em tecnologia, né? A gente precisa, né? Está escasso o mercado. Eu até ia comentar isso, inclusive tem muita gente trabalhando daqui para o exterior, né? Exato. Então não é só aqui que falta mão de obra, é geral, né? É universal mesmo. É universal. E a gente precisa se unir enquanto mercado, né? As grandes empresas, a própria academia, o governo, entidades como a CAT, a CIF, Sebrae, para que isso seja um alerta, né, de que a gente precisa formar essa mão de obra e principalmente as próprias empresas que necessitam, né, da contratação desse time,
amoldar o perfil de vagas, sabe? Porque muitas vezes as vagas já são querendo um analista super high-tech de tecnologia, e esse cara não existe mais, ou se ele existe, ele já está empregado. Então, quem sabe abaixar um pouquinho a régua, né? Colocar dentro do seu orçamento ou do seu planejamento que em algum momento você vai precisar formar ou terminar de desenvolver essa pessoa dentro da sua própria empresa, também pode ajudar, né, nessa necessidade que a gente vem vivendo aí de mão de obra. A gente já construiu muito até aqui e a gente ainda está seguindo nesse caminho e tem muito a construir, né, Marina? Muito obrigada pela tua presença aqui no Sebrae Delas. Eu que agradeço. Obrigada por abrir, né, ampliar um pouquinho o nosso conhecimento sobre o trabalho de vocês, sobre a presença feminina nesse Universo Tech e que continue aí cada vez mais, né, as mulheres ocupando seus espaços, porque os espaços são delas. Adorei essa. São nossos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. E é isso, gente. Você que tem afinidade, né, com essa área e que quer ter acesso às ferramentas para crescer profissionalmente no mercado de tecnologia, você pode acessar o portal do Sebrae SC e conhecer a Trilha Empreendedora Tech. São conteúdos que vão te deixar ainda mais preparada para essa caminhada. Uma ótima semana para você e logo mais a gente se encontra.